Gente querida, minha gente querida, boa noite, muito bem-vindos a todos. E vamos começar. A mensagem se chama Perdoe, é do livro Minutos de Luz de Pastorino e a psicografia é de Ariston Teles. Se alguém o ofendeu ou prejudicou, saiba perdoar. Quem ofende intencionalmente demonstra fraqueza ou carência. Quem perdoa demonstra nobreza de sentimentos, mantendo-se acima da faixa de circulação do mal. Perdoar não significa afastar a culpa do agressor. Todos terão que responder pelos atos praticados. Pode-se dizer que nós perdoamos, Deus não. O perdão dos homens é um bem, o perdão de Deus seria um mal. Cada um precisa pagar o doloroso tributo dos erros cometidos a fim de se corrigir, buscando o caminho da perfeição. Não guarde ressentimento ou mágoa. Quem faz mal a outro, em verdade, está prejudicando somente a si mesmo. Perdoe e siga em frente. Pois é, perdoar é um ato de bondade consigo mesmo. Porque quando a gente consegue perdoar, aquilo deixa de fazer mal para a gente. E nem tudo que a gente acha que foi um mal foi mesmo. Nem tudo que a gente acha que é culpa do outro, a gente não tem certeza, não compreende a situação e a gente sempre se acha melhor do que, mais coitadinho do que os outros, né? Então acaba tendo pena de si mesmo e ficando com raiva às vezes, ficando magoado por uma coisa que de repente não tem nada a ver. Então, é uma postura muito positiva diante da vida, a gente ultrapassar todas as mágoas, ressentimentos, raivas e viver bem consigo mesmo. Perdoar é viver bem consigo mesmo. E tenho dito. Vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta de Kardec, sobre comemoração dos mortos. Ele diz assim: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento para o espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que ele faça por essa pessoa em sua casa? E o Espírito de Verdade responde: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que se santifica o ato da rememoração. Não importa o lugar, desde que é feita com o coração. A gente tem uma tradição de culto aos mortos, né? Que é uma coisa exteriorizada, né? Vai lá no cemitério e a pessoa não está mais lá. O espírito já foi embora faz tempo, não está lá. E se estiver lá é porque está muito atrasadinho ainda, né? Tá purgando ali o sofrimento. Então, a memória que a gente tem do ente querido, de quem a gente tem amor, tem
compaixão, tem saudade. É dentro de nós mesmos que a gente trabalha isso, que a gente sente, que a gente transmite para o espírito, para esse amigo, para esse ente querido, os nossos sentimentos pela prece, principalmente pela prece, que é uma forma positiva, uma forma benéfica de lembrar do outro. Lembrar com tristeza, choro, amargura, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Então, o lugar onde a gente faz essa prece é o que menos importa. O que importa é a prece que a gente faz, é o pensamento que a gente tem, é a positividade, a vibração boa que a gente transmite para ele ou para ela. E assim vamos para o livro A Gênese. Continuando aqui com a providência. Ontem a gente começou a falar no final da leitura sobre o fluido perispirítico, que é uma forma do fluido universal, né? E terminamos assim dizendo: o ar que se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência, vamos figurá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuindo um pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais íntimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar, o nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para se dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. E aqui tem uma citação de João, capítulo 4, versículo 13. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces para que ele as ouça não precisam transpor o espaço nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o representam debaixo de uma figura humana.
Essa imagem se destina a fazer compreensível a possibilidade que Deus tem de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então é isso. Aqui Kardec já dá uma noção do fluido universal, que é toda a criação de Deus é o fluido universal, é transformação do fluido universal, o nosso espírito, nosso corpo, as moléculas, os átomos, tudo que é físico, que não é físico, extrafísico, espiritual, é tudo feito do fluido cósmico universal. E Deus está em todo lugar. É difícil para a gente conceber isso, mas é a nossa própria matéria, a nossa própria estrutura, nosso pensamento, está tudo repercutindo nesse fluido que faz todo o universo, tudo que é físico e não é físico. Mas Deus não é o fluido universal. Aqui dá uma impressãozinha assim, me deu uma impressão de falar como se Deus fosse esse fluido universal. Não, ele não é. Deus é Deus. Mas ele tem essa abrangência total, universal do fluido também. E ele está em nós e nós estamos nele. Então, é um conforto, né, para a gente ter essa noção de que a gente pode sempre contar com Deus. A gente tem sempre essa... só precisa a gente se conectar. Ele está conectado com a gente o tempo todo. A gente é que se desconecta. A gente que muitas vezes acha que se basta. E quando a gente cai na realidade, digamos assim, é que bate-se essa sensação de abandono, que não existe, porque nós é que nos isolamos. Então, se a gente ora, se a gente se harmoniza com o universo, com a natureza, com o ambiente, a gente está se harmonizando com Deus também. Pois bem, vamos então terminar. Tenho falado muito, né? As gravações estão ficando longas. Mas vamos terminar com a trovinha de Lopes Filho, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Confete. Enaltecer e louvar são quais remédios terrenos que não se deve aplicar, nunca de mais, nem de menos.